Um dos filmes mais aguardados pelo público, A Hora do Mal, chegou nos cinemas dia 7 de agosto. E nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre esse filme. É o melhor filme de terror do ano? Ou será só mais uma decepção, como muitos estão dizendo? Nesse vídeo eu te conto. Fala galera, eu sou Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje vamos falar sobre o filme Weapons, ou traduzido para o português, A Hora do Mal. Um filme que muitos estavam ansiosos para assistir, né? Foi aclamado pela crítica, né? Só que pelo público não foi tanto assim. Uns acharam que é o melhor filme de terror do ano, muitos falam isso de qualquer filme de terror que lança, né? E outros acharam um filme muito fraco. Eu fui assistir esse filme com meu pai, e meu pai ele foi com uma cabeça que muitos foram para assistir esse filme. Né? Foram com a cabeça de achar que esse filme ia ser um terrorzão do início ao fim, aterrorizador, estilo Invocação do Mal, como algumas pessoas já estão comparando, e não é, tá? Se você for com essa cabeça para assistir esse filme, você vai sim se decepcionar, você vai sim achar um filme fraco. O filme, ele é mais para um terror suspense e tem até uns tons de comédia que para mim funcionou muito, encaixou muito bem, beleza? E fiquem tranquilos que esse vídeo aqui vai ser só minha opinião sobre o filme, não vai ter nenhum tipo de spoiler, ok? E vamos para a sinopse do filme. É o seguinte, uma professora, ela dá aula para uma turma de 18 crianças, até que um dia 17 crianças desaparecem, exceto uma. E essas 17 crianças desapareceram da mesma maneira, do mesmo jeito e no mesmo horário. Elas abriram a porta de casa, saíram correndo de braços abertos e tudo isso 2h17 da manhã. O trailer da época que saiu, só pra deixar claro que o trailer ele não revela absolutamente nada do filme, além da sinopse. E quando o trailer saiu, cara, a história em si, o mistério, ele é muito atrativo. E ele faz isso também no começo do filme. Nos primeiros minutos, cara, você já fica entretido querendo saber o que está acontecendo, ou por que essas 17 crianças sumiram, né? Todas essas perguntas você já faz logo no começo do filme, certo? E o filme, né, o diretor, ele faz isso muito bem, de deixar você vidrado com aquilo, tentando entender, sabe? Entrando no filme, digamos assim. E também faz você se colocar na posição dos personagens, dos protagonistas. Tem a Justine, que é a professora, que é interpretada pela Julia Garner, que é lá de Ozark, e ela também é a nova surfista prateada desse novo Quarteto Fantástico, né? Ela é aquela professora que ela tá tomando pressão dos pais, né? A galera tá achando que ela é suspeita, o que dá pra entender porque só foi na turma dela, tá? E a gente entende o lado dela também, porque ela fala que ela não tem nada a ver com isso, ela fala que ela ama aquelas crianças e tudo mais, então a gente consegue entender esse lado dela, mas também entende o lado dos pais, né? Pelo desespero e tudo mais. E também um personagem lá, que é um dos protagonistas, que é o Art, que ele é interpretado pelo Josh Brolin, que é o Thanos dos Vingadores, né? Ele vai fazer aquelas perguntas que a gente como telespectador tá fazendo. O porquê só da turma dela, porquê só com ela. E o filme, ele faz isso com muita maestria, de colocar você no lugar desses protagonistas, né? E falando em personagem, esse elenco aqui tá muito forte, tá? Tem a Julia Garner, tem o Josh Brolin, tem o Benedict Wong, que é o Wong lá dos Vingadores. Tá sensacional. E o diretor desse filme aqui é o Zack Cregger, que é o mesmo diretor de Noites Brutais, que falam que é um filme muito bom, mas eu ainda não assisti. Então aqui foi o primeiro contato que eu tive com esse diretor, né? Foi nesse filme, A Hora do Mal. E o que ele faz nesse filme aqui, cara, é sacanagem. Tá? As cenas de tensão que ele constrói, as cenas perturbadoras, as cenas de horror, às vezes era pra ter um jumpscare e não tem, mas você fica com medo do mesmo jeito. Os ângulos das câmeras, né? Tem uma cena lá de perseguição que a câmera vai indo junto. Então o que ele fez nesse filme aqui me agradou bastante, a ponto de eu ficar ansioso pra querer ver mais filmes dele no futuro. Então esse primeiro contato que eu tive com esse diretor, eu já achei sensacional. E falando das cenas de terror, tensão, as cenas perturbadoras desse filme, são excelentes, tá? São tão boas, cara, a ponto de fazer eu sentir coisas que eu não sentia há muito tempo assistindo filme de terror. Que é o quê? O medo, o susto, né? Ver aquela cena ali e se assustar. Porque, vamos lá, filme de terror, ele é muito difícil você inovar. Por quê? Porque sempre vai ser a mesma coisa. Ou vai ser um demônio, ou vai ser uma bruxa, ou vai ser uma entidade, ou vai ser algo sobrenatural, ou vai ser espírito, ou vai ser seita, ou vai ser negócio de ritual, exorcismo, possessão, esse tipo de coisa. Né? É o padrão de filmes de terror. E você que não é familiarizado com filmes de terror e se vai assistir, você vai sentir medo de qualquer coisa. E pra gente que é amante de terror, a gente sabe quando vai ter um jumpscare, a gente sabe quando uma porta vai bater, entendeu? A gente sabe quando vai virar um rosto e vai te dar um susto, a gente sabe quando um copo vai cair, a gente sabe que quando a câmera estiver direcionada para um lado e quando virar para a pessoa de novo vai ter alguma coisa atrás dela, esse tipo de coisa. E isso acaba tornando os filmes de terror previsíveis demais. Então, se for definir esse filme aqui em uma palavra, é imprevisível. Totalmente imprevisível. Você acha que vai acontecer uma coisa em tal cena? Não acontece. Você acha que não vai acontecer? Vai acontecer. Esse filme te surpreende demais, cara. Teve cenas que eu olhei assim, tomei um susto e falei, cara, eu não esperava isso não. Não esperava. E eu, como eu tô acostumado com filme de terror, fazia muito tempo que isso não acontecia. Ser pego de surpresa. Tem cena de tensão, por exemplo, que é tensão pura e você tá dando risada. Por isso que eu falei no começo do vídeo que ele é um suspense
com um pouco de comédia. E funciona muito bem, cara. Encaixou muito bem. E um dos pontos negativos pra mim desse filme é a questão da narrativa. É um filme de 2 horas e é dividido em capítulos, digamos assim, onde a gente vai ver a perspectiva de cada protagonista, né? E eu achei que deu uma arrastada. Não no sentido de, tipo assim, isso não acaba nunca. Mas no sentido de você ver e falar, cara, eu tô vendo isso de novo, tá repetindo de novo a mesma coisa, sabe? Por conta disso, por conta desses capítulos, acabou deixando o terror um pouco de lado, né? E eu senti que faltou um pouco mais de terror nesse filme, que eu acredito que seja justamente por conta dessa divisão, essas perspectivas que a gente vê dos protagonistas. O caminho que o filme segue, né, o plot twist, quando apareceu eu fiquei, cara, não, eu não vou seguir por esse caminho não, não faz isso não. Só que, cara, meu pensamento mudou em menos de 5 minutos. Tá? Porque é bizarro, é perturbador, é assustador, né? E funcionou muito desse filme pra mim. Funcionou muito. E o final desse filme, o final muito bom. Eu gostei do final, ainda mais porque acontece, tá? Só que, assim, ele é explicado, ele é redondo, um final redondo. Só que eu ainda assim saí com uma interrogação desse filme. Ah, de você não entendeu? Não, como eu falei, ele é redondo, você entende as coisas que aconteceram, o que vai acontecer e tudo mais. Só que eu senti, assim, tá, e o resto? Sim, cadê? Foi essa interrogação que ficou na minha cabeça, né? Eu senti desse final que, assim, eles ultrapassaram o horário do filme, né? Chegou no final, pô, a gente tem que explicar aqui rapidão, explica, e acaba o filme. Sabe? Tipo, parece que foi um corte seco. Explicou lá o que tinha que explicar, foi um corte seco naquele filme. Entendeu? Naquele final. Mas o final, ele tá bem longe de ser ruim, ok? E, enfim, dito isso tudo sobre esse filme, a minha nota pra esse filme é 9, tá? Ele não é um filme 10/10, não é o melhor filme do ano, mas pra mim também tá bem longe de ser ruim, tá? É um dos melhores filmes de terror que eu já assisti. Bom, gente, esse foi o vídeo, essa foi a minha opinião sobre esse filme. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha mudado a opinião de vocês em relação a esse filme, né? Se você tava com receio de ir assistir, vá assistir, é um filme bom, tá? Vale a pena, ok? Comentem aí embaixo se você já assistiu esse filme, o que é que você achou. Comentem aí a opinião de vocês, beleza? Valeu, falou e até a próxima.